Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a esse programa Espiritismo na Prática. E hoje vamos falar de um tema muito interessante que todos nós estamos aí envolvidos nesse meio, assim, entreveiro de energia, sintonia, de espíritos, né? Vamos falar sobre obsessão, que é um tema muito importante e muito atual, que nós precisamos cuidar, tomar cuidado, ter certas cautelas com os pensamentos que a gente faz, para a gente não atrair certas entidades. Estamos hoje novamente com a presença da nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus, um trabalho melhor ainda, né? Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. É uma alegria estar aqui e a gente espera aí fazer boas reflexões hoje, porque o tema realmente é muito interessante, né? Realmente, né, Lara? O tema de hoje, ele está presente na nossa vida, em vários momentos da nossa vida, né? A obsessão é um importante tema para a gente poder falar hoje, e eu tenho certeza que, o mais que a gente fale, o máximo possível, vai ter sempre uma coisa que a gente deixa de fora, que precisa fazer talvez um outro programa futuramente aí sobre esse tema também, né? Então, você cuidar vocês, se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, comentar, porque é muito importante que você divulgue o vídeo de hoje. Muitas pessoas estão passando por uma precisão mais pesada, ou uma prestação simples, ou por uma subjugação. Isso é importante que o esclarecimento, o conhecimento vai levar até o coração, até a mente da pessoa, a palavra que ela precisa receber. E esse conhecimento, essa divulgação que você está passando para as pessoas, é uma forma de você poder fazer com que a caridade, né, do conhecimento, a caridade moral, chegue na vida dessa pessoa. E quem sabe consigamos aí libertar esse irmão, essa irmã, que possa aí estar mudando seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, e assim sair dessa energia que tanto nos prejudica no dia a dia. Cara, o que você pode falar sobre obsessão? O que você pode dizer, definir sobre obsessão? Nós estamos continuando praticamente, né, Jefferson, os temas que a gente tem abordado aí nos últimos programas, né? E a obsessão, gente, ela é, como Kardec diz lá na introdução de O Livro dos Espíritos, a gente sabe que os espíritos exercem uma ação constante e incessante sobre o mundo moral e sobre o mundo físico também, né? Então, os espíritos eles atuam sobre a matéria, sobre o pensamento, e eles são uma potência da natureza, né? Kardec diz isso. Mas Kardec vai dizer uma coisa interessante. Ele fala assim, olha, as relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Então, vejam, o que é a obsessão? A obsessão é essa ação persistente que um espírito mau, porque espírito bom não obsedia, viu, gente? É só espírito mau, exerce sobre o indivíduo, né? Então, olha, a gente vê que tem espírito mau, é o que mais a gente acha aqui na Terra, né? Tá pululando aí para todo lado, né? Por quê? Porque nós somos uma humanidade inferior, né? Com uma inferioridade moral danada. Então, essa ação malfazeja desses espíritos é uma parte integrante do flagelo que a humanidade se vê aí sendo testada, né? Então, a obsessão é, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades, né, e todas as atribulações da vida, ela deve ser sim considerada como uma provação ou como uma expiação, né? Então, o Kardec diz isso lá no livro A Gênese, né? E olha, a obsessão, gente, ela apresenta caracteres muito diferentes, né? Pode ser desde aquela leve influência
moral, pode ser que não dá sinal perceptível, né? Não dá sinal exterior perceptível, até aquela perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Quem assistiu o programa que a gente fez de perturbação e loucura, a gente falou isso, né? Porque a loucura e a obsessão, elas andam de mãos dadas mesmo, né? Não tem jeito. É interessante a questão da obsessão, né, Jefferson? Porque, veja, a obsessão, gente, até na questão da mediunidade, ela apaga, pouco a pouco, as faculdades mediúnicas da pessoa, né? Aquele médium que às vezes está sofrendo um processo obsessivo, né? Às vezes por invigilância e tudo, né? Principalmente aquela mediunidade, às vezes, de audição, né? Que escuta o espírito, ou a psicográfica, né? Que escreve, né? Às vezes essas mediunidades, né? Elas, quando o médium está obsediado, o que acontece? Ela é aquela ação daquele espírito obstinado que quer se manifestar de qualquer jeito, né? Não quer deixar mais ninguém se manifestar ali por aquele médium. Eu que vou me manifestar aqui e pronto. Então, assim, a gente tem as enfermidades físicas e a gente trata as enfermidades físicas, né, do jeito adequado. Agora, a obsessão, né, ela decorre de uma imperfeição moral, né? Por quê? Porque é pela imperfeição moral que nós temos é que a gente abre campo para que aquele espírito mal tenha uma ascendência por nós e comece ali a nos influenciar e às vezes até, né, dependendo de como nós reagimos, né, qual é a minha imperfeição moral, qual que é a minha atitude em relação a esse processo de obsessão, a gente pode aí partir para um estado realmente de loucura, né, esquizofrenia e tudo. Então, assim, essas pessoas que são tidas como loucas, né, muitos estão, na verdade, subjugados, né, que é o pior grau de obsessão, subjugados mesmo. E o que eles precisam? Não é só o tratamento medicamentoso, eles precisam de tratamento moral, né? Precisa ali se melhorar, precisa compreender a influenciação de um espírito ali e ele precisa se melhorar, né? Eu acredito, né, Jefferson, que daqui a um tempo aí a medicina, né, já vai estar de braços dados aí com a doutrina espírita para tratar esses casos, né? E só para terminar o meu raciocínio aqui, Jefferson, então, gente, resumindo, a obsessão nunca é praticada por um espírito bom. Ela é praticada sempre por um espírito inferior, um espírito mau. Porque o espírito bom, ele não nos constrange, né? Ele não nos inflige o seu próprio pensamento. Na verdade, eles tentam nos aconselhar, eles combatem aquela influência dos maus espíritos, né? Mas se a gente não dá atenção para eles, se a gente não os ouve, eles se retiram. Agora, o espírito mal, não. O espírito mal, ele se agarra. Se a gente der brecha, ele se agarra ali, né? Como se a gente fosse uma presa dele realmente e, né, pode chegar a nos dominar ali e conduzir a gente como se a gente fosse uma criança mesmo, né? Então, assim, a obsessão é uma transmissão mental, né, de cérebro a cérebro, né? Ela é uma síndrome, gente, de uma enfermidade muito grave e realmente para tratar a obsessão, para erradicar, para interromper este fluxo, essa ligação é uma tarefa muito, muito difícil, né, Jefferson? Realmente, né, Lara? A obsessão ela é um mecanismo, né, muito complicado de a gente resolver,
porque envolve não só a questão de você afastar o espírito próximo de você, mas você também buscar, né, ali reagir, buscar criar um código de conduta, né, totalmente disciplinado, totalmente vigilante, porque adianta a gente querer afastar um espírito, aí você fica ali suave, leve, mas continua fazendo as mesmas coisas errado, porque a energia que a gente emite, né, é igual um mel, vamos dizer assim, né? Você vai atrair uma abelha, né? Se tinha uma abelha ali, vai vir outra. Então você vai estar sempre atraindo a atenção daqueles que estão vibrando aquela energia. Dessa forma, não adianta resolver afastando o espírito. Que resolve é você, né? Tendo vigilância, mudando seus hábitos, mudando seus pensamentos. E a obsessão, ela só acontece quando duas ou mais mentes, né, estejam ali interligadas entre si. As ações que a gente tem, todos os pensamentos que a gente faz, que a gente tem, todas as atitudes que a gente possa ali fazer diariamente, impactam em nosso padrão vibratório. Logo, então, atrairemos, né, para nosso campo vibratório, nosso campo de atuação da mente, os espíritos encarnados que estão vibrando ou que possuem as mesmas vibrações que a gente, ou as mesmos gostos, mesmos interesses que nós. Então, se assim é no plano espiritual, a gente pode perceber isso também no plano físico, porque no plano físico, por exemplo, eu e a Lara, a gente tem uma certa afinidade pelo tema espiritismo. Mas se a pessoa ela não tem essa mesma afinidade que a gente, não vai ali encaixar, né? Não vai encaixar a afinidade da pessoa, a sintonia das pessoas. Então, você nunca vai estar ali, né, buscando pessoas que estejam vibrando ou têm atitudes, pensamentos diferentes de você, muito divergentes de você. Assim é no plano espiritual. Então, você vai se atrair com aquelas pessoas que buscam cultivar ou se alimentar daquelas energias, daquelas atitudes, pensamentos que você tem no dia a dia. Então, a obsessão é um processo de relacionamento, de comunicação simultânea, praticamente, entre a vítima e o obsessor. Né? Logo, então, aquela comunicação, podemos dizer assim, que a vítima nada mais é que um médium perfeito, um médium ali que não tem vigilância, que não tem ali conhecimento, às vezes, muitas vezes, conhecimento sobre essas questões espirituais. E as pessoas, ou até, tem alguns médios, né, têm conhecimento, estudam a mediunidade, estudam o espiritismo, porém, pela sua própria negligência, sua própria falta de disciplina, ela acaba, então, sendo invigilante. E aí vai atrair, então, esses espíritos negativos para você. No livro dos médiuns, fala o seguinte: as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É, às vezes, uma vingança que se toma de um indivíduo de quem guarda queixas de sua vida passada, ou da sua vida presente, ou do tempo de outra existência. Muitas vezes, também, não há mais do que o desejo de fazer o mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram, encontra uma espécie de gozo, ou seja, de prazer, em atormentar o outro. A gente pode perceber que algumas obsessões nada mais é do que a pessoa ela não tem nenhuma ligação, nenhum vínculo de vida passada com você, mas você, por suas atitudes, pelas suas atividades diárias que você tem mentalmente e também na parte de física, né? Você vai atrair aqueles espíritos. Enquanto você estiver fazendo aquilo, ele vai estar próximo de você. Já aqueles espíritos maus, normalmente, são espíritos que estão ali, né, decorrente que a gente fez alguma coisa errada com eles, ou que a gente aprontou com eles na vida passada, ou até nessa mesma vida presente também, né? A gente pode ter feito ali uma coisa errada com a pessoa, e a pessoa desencarnou e está ali muito brava, muito, né, enlouquecida, né? Querendo ali fazer a justiça com as próprias mãos, com as próprias mãos. Isso vai fazer com que pela ódio dela, pela raiva dela, se aproxime de você e queira fazer mal para você. Logo, você, né, vai estar, então, com uma obsessão mais complicada, mais complexa de ser resolvida. Porque não é só afastar, não é só mudar as suas atividades, é você também
apresentar, né, mudanças que vão ali impactar diretamente naquele espírito obsessor. Então, a gente vai ver no decorrer do programa esses mecanismos de forma mais detalhadas aí, para você poder entender. Então, Lara, você pode continuar para nós aí? É interessante isso que você falou, né, Jefferson? Porque, gente, a obsessão, ao contrário do que muita gente pensa, que é só de um espírito. é, Então, gente, muito ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, né, que é de um espírito desencarnado para um encarnado, mas a obsessão ela pode ser realmente de desencarnado para encarnado, pode ser de desencarnado para desencarnado, pode ser de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Veja que embrolha a obsessão, né? É um negócio doido, tá tudo ali junto e misturado. Então, olha só, como que a obsessão vai se manifestar? Primeiro, ela aparece como uma inspiração muito sutil, né? Que às vezes a pessoa nem percebe, às vezes ela percebe aquele pensamento assim. Opa, de onde surgiu esse pensamento aqui, intruso? Eu não costumo pensar essas coisas. E aquilo vai crescendo, e pode fazer com que haja realmente uma interferência daquela mente que está fazendo a obsessão, né, da mente obsessora na mente da pessoa encarnada, né? Do alvo ali daquele espírito obsessor. E às vezes com tal vigor que, né, o Manuel Filomeno de Miranda diz que pode virar até uma possessão lamentável, né? Kardec também fala isso. Então, assim, quando a gente está com aquela ideia assim fixa, que você não sabe de onde veio, é bom a gente começar a prestar um pouco atenção. Por quê? Porque aquela ideia negativa que se fixa na nossa mente, o nosso campo mental se enfraquece. Com o nosso campo mental se enfraquecendo, a gente abre campo para mais ideias negativas que vão vir, né? O Jefferson falou uma coisa interessante, né? Porque, olha só, gente, a obsessão tem alguns comportamentos nossos que facilitam o processo obsessivo. Por exemplo, fumar, o tabagismo, né? Qualquer tipo de vício, né? Droga, essas coisas assim. Por quê? Porque o hábito vicioso, ele facilita a interferência da mente desencarnada, que às vezes também é viciada naquilo, e vai se ligar a pessoa ali no intercâmbio obsessivo, às vezes simples, mas que pode trazer desarmonias dolorosas na vida da pessoa, né? O alcoolismo também, né? O alcoolismo, às vezes aquele espírito que foi alcoólatra na Terra, enquanto estava encarnado, o que que acontece? Ele sente necessidade, gente, todos os nossos vícios, quando a gente chega no mundo espiritual, eles ganham corpo. Então, se você era fumante, você vai sentir muita vontade de fumar. Se você é alcoólatra, viciado em droga, o desejo aumenta. Aí o que que acontece? O alcoólatra desencarnado vai por um processo de vampirismo, muitas vezes impiedoso, se ligar àquela outra pessoa que faz uso do álcool, né? Então vejam, é um processo complicado. A sexualidade também. Por quê, gente? Porque o sexo ele é uma porta de santificação para a vida, né? Ele é o altar de preservação da espécie. É onde aquele casal se compromete a trazer um novo espírito ao corpo físico, para que ele evolua, para que ele se reajuste. Então, a sexualidade tem que ser tratada de modo muito bem esclarecido. Quando a gente abusa do sexo, o sexo desequilibrado, promíscuo, né? Do jeito que anda o mundo aí, cada hora você está com um,
né? Você não tem compromisso com uma pessoa, não. Cada hora você está com um, às vezes no mesmo dia você está com dois, né? Um negócio enlouquecido que a gente vê por aí. Você está abrindo porta para a obsessão de, às vezes, mentes muito violentas, né? Então, assim, gera uma obsessão, às vezes, degradante, né? Quando a gente faz uso de certos tipos de medicação, que a gente abusa da medicação, você também pode abrir campo para espírito atormentado, entendeu? A alienação mental, igual a gente falou, a loucura, né? Ela realmente começa muitas vezes a loucura, esse processo de alienação mental, ele começa muitas vezes quando o espírito está retomando o corpo pela reencarnação e aqueles está muito ligado a espíritos ali que querem vingança, que querem fazer algum mal para aquele espírito, eles já se ligam ali naquele espírito que está reencarnando, né? E já começa ali um desequilíbrio, né, para aquele espírito. E outras coisas, né, gente? Olha, ira, a glutonaria, né? Você comer em excesso, a soberba, avareza, egoísmo, tudo isso é estrada de acesso para a mente desatrelada, né, do corpo físico, fazer ali um processo obsessivo. Então, a gente tem que estar sempre vigilante com os nossos comportamentos para que a gente não abra espaço, não abra campo para a gente ser ali alvo de um processo obsessivo, né? Então, é por isso que a doutrina espírita, gente, sempre nos convida aqui ao estudo, ao exercício da razão, à prática do bem, ao amor, a seguir a nossa vida de modo mais equilibrado, baseada na conduta que o Evangelho de Jesus nos mostra o caminho, né? Então, assim, gente, nós temos remédio. É uma situação difícil a obsessão? É. Não é uma situação fácil. Depende, a melhoria depende muito da pessoa que está sofrendo o processo de obsessão, né? Então, assim, a gente tem que estar realmente muito ligado à espiritualidade superior, buscando o nosso melhoramento, né? Buscando não cometer enganos, não cometer crimes, né? Que às vezes a gente comete crime, não é nem engano, né? Então, o evangelho, gente, é sempre o melhor remédio, né, Jefferson? Com certeza, com certeza. E também eu queria comentar umas coisas que a Lara falou, que é muito interessante, né? A gente também, como já falamos, né? Mudar a atitude, mudar os pensamentos, né? Tem também a questão dos nossos relacionamentos. Com quem a gente está se relacionando no dia a dia? Não só afetivo, mas com amizades, né? Com pessoas que a gente vê na rua, como a Lara falou, né? Fica com um, fica com outro. Como que está nossos relacionamentos? Se nossos relacionamentos são perturbados, né, são perturbáveis pelas nossas escolhas, logo, não a questão espiritual não está boa também, porque você reflete na matéria aquilo que você está internamente. Por mais que a gente tente esconder, né, as nossas imperfeições, a gente acaba colocando essas imperfeições em prática, sem às vezes perceber. Mas se é uma pessoa mais detalhista, que observa bastante, ela vai poder identificar isso. Né? As pessoas, se souber fazer leitura corporal, vai saber que você está enganando, que você está mentindo, que está fazendo jogo, né, com ela. Então, tudo isso aí requer também que a gente entenda e compreenda que quando a gente tenta mentir, enganar as pessoas, seja no relacionamento, seja na qualquer questão da vida, você pode abrir portas para uma obsessão ou para um assédio, seja pode ser temporal, né, temporária ali, momentânea, pode,
mas você pode abrir um portal ali para uma porta em você para um acesso mais complicado. Muitas vezes, né, a gente não percebe, ou seja por inocência, seja por desconhecimento, ou às vezes a gente tem conhecimento, mas a gente não quer ali prestar atenção, essa vigilância, essa disciplina que a gente tem que ter. Muitas vezes a gente está vendo TV, a gente está lendo um livro, a gente está ouvindo uma rádio, uma música, que para nós parece, aparentemente, uma coisa normal, comum, dia a dia, uma coisa inocente. Porém, isso acontece muito com música, né? A gente está ali ouvindo aquelas músicas, que música maravilhosa, que melodia, né? Mas qual que é a letra da música? Você já parou para pensar na letra da música? Qual que é a mensagem que ela está te trazendo? Você já parou para pensar que aquele programa, aquele jornal que está passando ali, qual a mensagem que ela está querendo passar para você? Mensagem de esperança? Uma mensagem de confiança? Tenha um bom dia, tenha um dia maravilhoso, seja bom, seja pacífico. O que você está buscando no seu dia a dia? É uma questão que nós precisamos refletir. Então, as coisas que aparentemente parecem ser inocentes, parece que não tem nada a ver, pode sim influenciar em você. Porque muitas vezes a gente sofre o impacto daquela notícia, ou daquela música, aquele lazer, aquele entretenimento que a gente está utilizando naquele momento, pode sim impactar diretamente no seu padrão vibratório e você também perder um pouco, ou até às vezes diminuir de tal forma drástica, né, as suas defesas e sua proteção espiritual. Então é importante que estejamos vigilantes, porque Jesus sempre nos ensinou, vigiai e orai. E tem aqui na passagem, o 467 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte, como que é a forma de a gente poder neutralizar e combater a obsessão? Na pergunta 476, fala o seguinte, a pergunta, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que o procuram arrastar para o mal? Responde os espíritos, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Como assim? Eu não chamo espírito nenhum. Como é que vou estar aqui chamando espírito, obsessor para mim? A atitude, pensamento, as suas ações, as suas atividades, tudo isso está chamando. Tudo isso está invocando a energia do espírito. Pergunta 468. Diz o seguinte, renunciam às tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Aí responde os espíritos, que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Ou seja, quando os espíritos tentam ali nos agarrar, né, se desvincular a nós, não conseguem, eles ficam ali só na espreita, né, esperando um momentinho, aquele detalhezinho pequenininho que você nem percebe para poder te apegar ali, poder te agarrar, né, como a gente fala, né. Então é importante que nós tenhamos pensamento. Surgiu um pensamento negativo, muda, pensamento positivo. Está assistindo uma coisa que parece interessante, uma coisa violenta, uma música que não traz mensagem boa, troca. É você saber trocar, né? A pergunta 469 diz o seguinte, por que meio podemos neutralizar a influência dos espíritos maus? Responde os espíritos o seguinte, olha que interessante isso aqui, ó. Praticando o bem, pondo em Deus toda a vossa confiança. Você repele a influência dos espíritos inferiores e irá aniquilar o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as más paixões. Desconfiai especialmente
dos que vos exaltam o orgulho, porque esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, quando o espírito tenta pegar você pelo egoísmo, pelo orgulho, que são e a vaidade, são as três chagas, as três pontas ali que eles conseguem ter mais acesso, nós precisamos ali reprimir esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, porque reprimindo esse tipo de atitude em nós vamos, então, estar mais aptos à vigilância, mais aptos à disciplina. Quando você se entrega um pouquinho, ou muito, ou totalmente, a esse tipo de energia, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, do ódio, da raiva, você já está praticamente ali ligado a algum espírito que possa utilizar esse momento para se aproximar de você. Por mais que o plano espiritual te auxilie, você precisa fazer os outros 50% que é questão que nós temos que resolver, que é mudar em nós e buscar em nós a energia boa. Então, precisamos estar atentos a isso. É verdade, né, Jefferson? E o Jefferson disse um negócio aí, gente, muito interessante, porque as causas da obsessão, ela realmente varia de acordo com o caráter do espírito, né? Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é vingança mesmo, né? Você tem ali um débito com um espírito, às vezes um grupo de espírito, e eles, né, vêm atrás de você, né, para te subjugar realmente, né? E como a gente é cheio de imperfeição moral, isso acontece. Tem aquele espírito que só tem vontade de fazer o mal mesmo, né? Que a criatura é mal, né? Tá vendo o outro ali às vezes feliz, tá vendo o outro ali, né, providenciando o seu melhoramento, aí vai melhorar? Não vai nada. Não vai nada de jeito nenhum. Estabelece ali pela nossa imperfeição uma ligação e faz o processo obsessivo por prazer mesmo de fazer, né? Porque quer ver o outro passar por vexame, quer fazer o outro fazer as coisas erradas, e isso acontece, né? Mas por que isso acontece? Porque a gente se irrita. Porque a gente tem orgulho, porque a gente é egoísta, como o Jefferson falou. Gente, a pessoa que é o alvo da obsessão, né, vamos dizer assim, aquele que é perseguido, quando age dessa forma, com impaciência, intolerância, irritação, fazendo o que não deve, ouvindo só porcaria, né? Com o que você está alimentando a sua mente? Você está fazendo exatamente aquilo que o perseguidor quer. Então, no frigir dos ovos, como a gente diz aqui em Minas, gente, tudo depende da gente, né? Agora, claro que nem tudo é obsessão, né? Porque senão a gente fica botando tudo na conta dos espíritos. Às vezes é que a pessoa é ruim mesmo, entendeu? Tá fazendo aquilo porque é ruim, porque gosta de fazer o mal também, entendeu? Então, assim, tudo a gente tem que agir com bom senso. Tem, às vezes, aqueles espíritos que, na verdade, eles não são tão maus assim, mas eles são tão orgulhosos, tão vaidosos, que às vezes, enquanto eles estavam encarnados aqui, eles tinham uma ideia fixa, né? Tinha aquela ideologia, né? Se deixava levar por aquela paixão e tudo. Aí o que que ele faz? Desencarnou, ele fala: ah, não, peraí. Eu vou ter que fazer esse povo aí ficar de acordo aí com as minhas ideias. E aí ele começa um processo obsessivo. Então, nem por maldade, mas mais por orgulho e vaidade, né? Então, ele quer que as ideias dele floresçam ali. E é aí que a gente vê, né? Que eu sempre falo isso, né, gente? Cuidado com as ideias a que você está se ligando. Por quê? Porque às vezes você vai abrir campo ali para um processo obsessivo.
esse tipo de espírito que age muito pelo orgulho, porque quer fazer valer as suas ideias, né? Sobre qualquer assunto, gente, ciência, sociedade, religião, filosofia, moral, política, tudo, qualquer assunto. Ele vai lá e quer que a opinião dele prevaleça, ele começa um processo obsessivo com aquele que tem ali uma inferioridade moral que abre brecha para ele. Eles são perigosos, sabe por quê que eles são perigosos? Porque eles, às vezes, pela crença deles, que às vezes são utopias ridículas, eles fazem valer aquilo que eles querem, pela nossa própria invigilância. Então, a gente tem que realmente prestar muita atenção para onde a gente está inclinando o nosso sentimento e o nosso pensamento, como o Jefferson disse, né? Esses espíritos, gente, quando eles começam o processo obsessivo, e quando eles se manifestam, por exemplo, ali numa reunião mediúnica de desobsessão, às vezes eles falam ali com aquele linguajar todo empolado, pretensioso, né? Cheio de termo técnico e não sei o que lá, palavras disso, palavras daquilo. Toma, por exemplo, às vezes o nome de um espírito ali que já é conhecido, né? E, na verdade, ele não é nada daquilo. Né? Então, assim, o que eles querem, na verdade, é impor as ideias dele, por mais loucas e disparatadas que sejam, né? Então, assim, e isso, gente, a obsessão, olha só, como, né, o homem, o espírito existe desde sempre, né? E a gente está aí pululando de espírito para todo lado, né? O que que acontece? Que há homem, há espírito, não é? Então, olha só, o que que acontece? Pela história inteira, a gente vê casos de obsessão, né? E às vezes em figuras conhecidas, né? Por exemplo, Nabucodonosor foi obsediado, né? Por espíritos que estavam buscando vingança, né? O Tibério também lá na Roma, pelas coisas que ele fez, né? Ele também foi obsediado. Nero foi obsediado, né? Porque aquelas loucuras todas que ele fez ali, ele começou a ter ali inimigos muito cruéis, né? Então ele sofreu o processo de obsessão. Então a gente vê aí na história inteira relatos de obsessão, gente, né? Hoje a gente vê que pessoas com os transtornos mentais, né? E principalmente ali com esquizofrenia e outras, na verdade, estão sofrendo processos obsessivos, ali estão à volta com entidades atormentadoras, perturbadoras, né? E às vezes aquela pessoa aí vai ser internada num manicômio, né? Vai ali ter restringida ali a sua convivência com a sociedade, na verdade, os remédios não estão adiantando para ela, só deixam ela dopada. Por quê? Porque o processo é obsessivo, né? Então, os meios de combater a obsessão também variam de acordo com o caráter da obsessão. Basicamente, a gente tem três graus de obsessão. A obsessão simples, né? A fascinação. A obsessão simples é essa, da influenciação, né? Que você abre brecha. Gente, eu esqueci o número da pergunta agora, mas quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida, o que é que eles respondem? De ordinário, eles que vos dirigem. Então, nós sofremos a influenciação. Mas aquela influenciação persistente que quer fazer você mudar de conduta é uma obsessão, né? De um espírito mau, é uma obsessão. Tem a fascinação. E a fascinação, gente, para mim é uma das piores. Sabe por quê? A fascinação, ela tem consequências gravíssimas. Porque o espírito que
faz esse tipo de obsessão, ele cria uma ilusão sobre o espírito que ele está obsediando, né, sobre o pensamento daquele espírito, que paralisa o raciocínio dele. Então, às vezes, ele fica tão fascinado, isso acontece muito com o médium, né? A fascinação é o tipo de obsessão preferida, que os espíritos maus tentam exercer sobre alguém que é médium, né? Porque o médium que está fascinado, a gente está vendo aí na internet um punhado, viu, gente? O médium que está fascinado, ele não acredita que ele está sendo enganado, não. Ele tem certeza absoluta que quem está falando. O espírito obsessor fala assim: eu sou Bezerra de Menezes, eu sou não sei quem lá, né? E ele acredita piamente. E aí ele começa a achar que só ele está certo, né? Apesar por exemplo, se é um médium de psicografia, escreve cada coisa mais louca do que a outra e ele não, isso aqui foi o doutor Bezerra de Menezes que escreveu. Como vocês ousam duvidar? O médium fascinado acontece isso, né? A gente vê na internet aí gente recebendo Jesus, né? Recebendo comunicação direta de Deus, né? Gente do céu, a gente, olha, gente, nós temos inteligência, Deus nos dotou de inteligência para que a gente use a inteligência e a nossa capacidade de raciocinar. Então a gente tem que prestar atenção. E a subjugação, gente, ela é um processo obsessivo tão forte que paralisa a vontade de quem está sofrendo o processo de obsessão por subjugação, né? Aquela pessoa vira um verdadeiro ali, fica constrangido mesmo a fazer o que o obsessor quer, né? Fica realmente sob o jugo do obsessor. Então, e tem também, né? Kardec cita essas três, mas hoje a gente já sabe que tem as obsessões complexas que são muito difíceis, né? Realmente muito difíceis da pessoa ficar livre. Gente, tem caso de obsessão, por exemplo, como a gente falou, que tem obsessão de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para encarnado. Tem obsessão, gente, que assim, a pessoa abre o campo, sofre um processo de obsessão, aí vai fazer desobsessão no centro espírita. O espírito que está fazendo a obsessão, responsável pelo processo de obsessão, compreende. Fala, tá bom, eu já entendi, vou cuidar da minha vida. E o obsediado fica chamando o espírito obsessor. Aí vai lá de novo na desobsessão, fala assim, mas ela não para de me chamar. Essa criatura não para de me chamar. Eu já não quero mais nada com ela, mas ela não para de me chamar. Ela que não está me dando sossego mais. Veja, é assim que acontece. Então, gente, a obsessão realmente é uma situação muito complexa. E os meios de combater a obsessão passam invariavelmente pela melhoria moral. Invariavelmente. Enquanto a gente não cuidar das nossas imperfeições morais, né, a gente vai abrindo campo aí para processo obsessivo, né? A gente tem que entender o seguinte: tudo que é de causa física, a gente trata ali como uma causa física. Mas se é uma causa moral, o tratamento tem que ser moral, né? Não tem jeito. Quando a gente quer tratar o nosso corpo de uma enfermidade, a gente não fortifica o nosso corpo, né? Ah, você tá com gripe ali. Aí você toma vitamina C, toma suco de laranja, toma líquido, faz uma alimentação direta. Você está fortificando o seu corpo. Agora, para eu ficar livre do processo obsessivo ou para eu evitar a obsessão, eu preciso fortalecer minha alma, fortalecer o meu espírito, né? E isso passa pela melhoria de nós próprios, né? Então, às vezes, o simples ato da gente buscar o nosso próprio aperfeiçoamento afasta o obsessor. Afasta. Sabe por quê? Porque o obsessor ali, olha, a obsessão, a origem dela está lá no mais profundo da nossa alma.
né? Então, e as escalas da obsessão, gente, é infinita, é igual a escala de espírito, né? Infinita. Porque pode ser uma obsessão desse jeito, daquele outro, daquele outro, daquele outro. Então, assim, a pessoa que está sendo obsediada, que está ali em desequilíbrio, e às vezes pode até cair num processo de perturbação, de transtorno mental, ela precisa compreender que ela tem que melhorar. Porque tem gente, o que acontece? Como, gente, nós estamos vivendo momentos muito críticos, né? De que a gente manifesta a nossa espiritualidade, e a pessoa já vem tacando pedra, né? Falando assim, que é isso, que não sei o que, você fica falando em Jesus, fica falando isso, que coisa mais retrógrada, não sei o que lá. Pois a gente está vivendo esses tempos. Mas olha só, o nosso afastamento dos ensinamentos de Jesus, né, o nosso afastamento da compreensão, da religiosidade, da espiritualidade, faz com que a gente haja exatamente da forma que os espíritos obsessores querem. Então, você está ali sofrendo um processo obsessivo, aí alguém vem falar com você: olha, vamos lá na casa espírita, que isso, que bobagem é essa? Eu que não acredito em nada disso. E aí a obsessão, filho? Você está fazendo exatamente aquilo que o perseguidor quer. A obsessão, ela só vai aumentando de grau, só vai aumentando de grau, porque, gente, olha, nós convivemos o tempo inteiro com desafetos nosso do passado, para o nosso próprio reajuste. Então, assim, aí às vezes aquele desafeto está desencarnado e ele vai querer a desforra muitas vezes, que é a vingança. Está movido pela raiva, pelo ódio. Se a gente não providenciar a nossa melhoria, a gente está sintonizado para baixo. Se você se melhora, a sintonia é assim. Você é o tipo de pessoa que pensa em passar os outros para trás, que tem raiva, que cultiva o ódio. Você está vibrando aqui, ó, junto com o seu obsessor. Se você melhora, fala assim: opa, não, eu não quero mais isso. Eu quero, começa a praticar o bem, começa a fazer uma higiene mental, entendeu? Melhorar a qualidade dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Você eleva. Então, o obsessor, olha, não encontra campo de influenciação, porque você fugiu do campo de influenciação dele, né? Então, é isso que acontece. A gente tem que compreender esse processo para que a gente possa sair dessa situação e deixarmos de ser alvo de espíritos maus. Mas isso, gente, é responsabilidade nossa, não é de mais ninguém. Exatamente, Lara. Muito bom. A pergunta que a Lara se referiu, né, sobre se os espíritos nos influenciam nossa vida, influenciam nossa vida, é a pergunta 459, tá, do Livro dos Espíritos. Eu recomendo que você leia, né, 4660, que é o complemento da pergunta anterior. Então, no livro Estudo de Vida, de Emmanuel, autoria de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, fala o seguinte: o êxito do pensamento positivo depende do trabalho positivo. O desastre grande quase sempre é a soma dos descuidos pequenos. Já falamos sobre isso. E sejamos convencidos de que nos processos de obsessão acontece também assim. Ou seja, a obsessão sempre se inicia por um pequeno detalhe, um descuido qualquer, uma coisa que a gente acha, não dá muita importância, isso é besteira, vou ficar me cuidando, disciplinando por causa disso. Na verdade, nós precisamos sim, né, parar de reclamar, parar de querer tomar atitudes agressivas, né, ter pensamentos densos, e saber se relacionar com as pessoas da melhor maneira possível. Porque são questões, essas pequenas mudanças que a gente faz, a gente pode estar ali ou vibrando no negativo, com os obsessores, como a Lara falou, ou no positivo, com os nossos mentores. Depende do que a gente quer, depende do nosso esforço. Sempre vai depender do nosso esforço. E também temos na obra Estudo e Vida, desculpa, de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier Valdeira, fala o seguinte: à vista disso, cogitemos de sanar emoções, ideias, palavras, atitudes e atos, por mínimos que sejam. Todos nós refletimos
o perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favorecemos a sua intromissão. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha que abrimos. Hoje, uma queixa. Amanhã, um momento de azedume. Cedo, uma discussão temerária. Mais tarde, uma crise de angústia, perfeitamente removível através do serviço. Agora, um comentário deprimente. Depois, um minuto de irritação. E, por fim, a enfermidade, a delinquência, a perturbação e, às vezes, a morte prematura. Porque os espíritos podem, sim, influenciar você a cometer ali o suicídio. Ou fazer uma ação que cause acidente na vida do outro. Então, pode sim gerar também a morte, né, prematura da pessoa. E, Lara, eu queria fazer as considerações finais, se você me permite. Seguinte, pessoal, o Evangelho de Chico Xavier fala o seguinte, esse Evangelho de Chico Xavier, ele é de autoria, né, do próprio Chico, né? Fala o seguinte, os espíritos obsessores, muitos deles são altamente treinados na técnica de hipnotizar. Quase sempre eles hipnotizam as suas vítimas quando elas se retiram do corpo, no momento do sono. Por esse motivo, muita gente acorda mal-humorada e violenta. Se soubéssemos o que nos espera no além, não dormiríamos sem recorrer aos benefícios da prece. Os espíritos nossos, que são nossos afetos, nos espreitam. E se não tivermos defesa, eles farão conosco o que bem entenderem. Há obsessões terríveis que são programadas durante o sono. Toda noite é uma sessão de hipnose. De repente, é uma agressão violenta. Dentro da casa, um crime inexplicável. Chico Xavier foi totalmente direto e totalmente claro sobre essa questão. Muitas vezes a gente recebe no plano espiritual aquela hipnose que vai fazer com que a gente vibre aquela energia negativa. Então, precisamos aí ter vigilância, fazer oração, como o Chico falou, né? É muito importante que a gente faça isso. Clara? Pois é, gente. Obsessão é um caso sério. E olha, não interessa qual seja a forma que ela se apresente, a gente precisa entender que ela é uma enfermidade do espírito que demanda um tratamento longo, exige terapia especializada, às vezes desobsessão, muita oração, né? Gente, oração é essencial, né? Então, assim, o tratamento da obsessão às vezes é complexo. Por quê? Porque, olha, impõe uma alta dose de renúncia, de abnegação, né? Tanto das pessoas que estão envolvidas ali, com principalmente do que está sofrendo a obsessão. Então a gente, olha, a oração, gente, ela consegue eh, amenizar, ela consegue curar muitas chagas morais nossas, sabe? Ela nos fortalece a oração para que a gente possa providenciar essa melhoria moral. Ela apazigua o nosso desequilíbrio, entendeu? Ela reacende na gente a nossa vontade de encontrar paz, de ser melhor. Então, a oração é essencial. E a gente precisa entender que nem sempre o resultado é imediato, né? Então, eu preciso dar tempo para que o processo obsessivo seja realmente desfeito, né? Que seja interrompida ali aquela ligação. Depende muito da pessoa que está sofrendo a obsessão. Ela precisa compreender o que está acontecendo com ela, né? E precisa providenciar a sua melhoria moral. Então, assim, é,
a gente precisa realmente entender, estudar, compreender, porque isso tudo, gente, está sob a lei de Deus. Não é por acaso, não tem nada fora da lei de Deus, né? Isso aí, muitas vezes, o processo obsessivo está juntando ali inimigos, porque às vezes haja ali um reajuste, né? Então, assim, se você está vivendo ali um período de inquietação íntima, que você começa a perceber pensamentos que não são os seus, que você está se sentindo muito mais irritado, mais nervoso, olha, se dedique à oração, procure ajuda, né? Porque desde os casos mais simples até os casos mais graves de obsessão, o que mais importa é a conduta realmente de quem está sofrendo a obsessão. Se ele realmente porque a gente anda muito descuidado, gente, dos valores morais, dos valores espirituais, né? Então, a gente não pode se deixar levar pela irritação, pela impaciência, pela intolerância, né, pela vontade de fazer mal ao outro, né? Vamos tomar cuidado, vamos nos vigiar para que a gente não entre em sintonia não abra o nosso campo mental para que a gente possa sofrer esse tipo de influenciação, né? Então, assim, às vezes, o que que acontece? Às vezes a gente tem aquele desejo de se refazer moralmente, a gente tem o desejo de se melhorar moralmente, espiritualmente, mas olha, não basta só o desejo, é preciso que a gente promova a nossa renovação íntima, renovando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Porque aí sim, promovendo a nossa reforma íntima, né? Que aí vai ser sentimento, pensamento e ato, aí realmente a gente vai tá fugindo aí do alcance do processo obsessivo, né? Porque quando a gente se melhora, gente, e quando a gente começa a agir com paciência, mesmo que você esteja sofrendo, quem está aí passando por um processo obsessivo, se você começa a agir com mais paciência, com mais tolerância, procurando não se irritar, procurando ser mais gentil, agir com mais educação, a fazer o bem, aquele espírito obsessor, vendo a sua persistência em se melhorar, a persistência em fazer o bem, ele se afasta, porque ele vê que ele não consegue, por hora, fazer nada ali para te atrapalhar. Então, gente, não nos esqueçamos. Prece, porque é o meio mais poderoso que a gente dispõe para demover esses espíritos obsessores dos seus propósitos maléficos para conosco, né? Vamos examinar o nosso modo de ser, o nosso modo de sentir, o nosso modo de pensar, para que a gente não se encontre ali, se veja no momento ali de desalinho com as leis de Deus, de desequilíbrio, e passe então a um estado de perturbação, quiçá até um processo de loucura, né? Então, olha, vamos operar no bem, com esforço, trabalhar, servir, sempre com perseverança, para que o nosso exemplo de conduta no bem, de pensamento no bem, de sentimento no bem, libere a nós mesmos dessas prova áspera que é a obsessão. Então, é só pelo nosso melhoramento é que a gente realmente vai ficar livre do processo obsessivo. E vamos orar também, gente, não é pelo obsessor, porque ele é um espírito que está em desequilíbrio, está em desalinho com as leis de amor do Pai. É isso que a gente tem que fazer. Exatamente, olha. Eu gostaria de complementar a questão também, se você tá com depressão, está com felicidade, está infeliz, está com tristeza profunda, né? Qualquer tipo de perturbação que fuja da normalidade da vida natural, deve buscar, sim, ajuda médica, ajuda também espiritual, tudo isso se vai se complementar e vai ajudar você a
viver bem, né? Ter a saúde da mente, a saúde do corpo. É importante também que a gente se ajude, né? A gente faça um esforço aí, se ajude. Se precisar ali fazer uma alteração, uma mudança, alguma renúncia, né, de uma coisa que a gente gosta para poder viver melhor, eu acho muito, muito bom a gente saber renunciar a coisas que não vão trazer algo positivo para nós, né? Então, como o Chico falou, né? Não, desculpa, o Emmanuel falou, a gente tem que trabalhar no positivo para poder viver o positivo, né? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, né? Obrigado por estar conosco até esse momento. Peço para vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue esse vídeo, porque eu acho que esse vídeo de hoje, esse programa de hoje, vai ajudar muitas pessoas aí a despertar para as coisas positivas, para mudar o pensamento, mudar ali as suas atitudes, fazer mais oração, buscar mais o evangelho no lar. Então, tudo isso vai ajudar a gente aí a combater e se proteger da obsessão. Lara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua explicação, pelos seus comentários. Boa noite, até o próximo programa. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam aqui no programa Espiritismo na Prática. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo programa, gente. Tchau, tchau, Jefferson. Até mais, pessoal. Tchau, Lara. Boa noite a vocês, boa semana.